Oi, Adriana. Vamos começar agora. A gente acabou de fazer a oração. A gente vai então só iniciar já o capítulo 41, que é o capítulo Entre Árvores. Então, na sequência, vocês se lembram que o capítulo anterior se chamava Rumo ao Campo, né? Rumo ao Campo, em que eles estavam saindo para descansar um pouco. Então, os capítulos vêm mostrando que a espiritualidade tem uma atividade muito grande, principalmente durante a noite, e que chega um momento em que eles também precisam de um reabastecimento. E olha que curioso, né? Eles vão buscar esse reabastecimento na natureza também, no campo. Então eles saem da casa do Isidoro, saem da casa da Dona Isabel ali e da cidade do Rio de Janeiro e vão em direção à área rural. Mas é muito legal que já nesse capítulo anterior mostrou muito que o André Luiz e o Vicente já estavam com uma visão bem ampliada com relação às coisas que acontecem ali aqui na nossa Terra, né? E ele via o movimento de bactérias, micro-organismos, e que eles vão em busca de afinidade uns com os outros, né? E até também com relação às doenças e às enfermidades mentais. A gente viu isso. E no capítulo anterior também viu a importância do nosso pensamento, da manutenção da fé. A fé como sendo um recurso que leva a gente para uma vibração positiva, uma vibração onde a gente encontra auxílio do alto, e quando a gente está ao contrário, com a fé ainda abalada ou com pensamentos enfermiços, a gente acaba atraindo doença também. Então, esse foi o resumo, mais ou menos, do capítulo anterior. E eles, então, saindo em busca desse auxílio, agora eles chegam ali no campo. Então, o capítulo Entre Árvores começa com, então, André Luiz já dizendo: decorridos alguns minutos, também falou que eles foram volitando, né? O André Luiz também já está mais capaz da, da, da arte, né, de fazer a volitação. Então, mas e mesmo assim, leva um tempo. Depois de alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque. Enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso. E o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Então ele está descrevendo, olha que legal, né? Um ambiente como muitas vezes a gente também busca, né? Um ambiente onde tem a natureza. Olha como ele descreve, é um lugar de plantio, né? Tem bananeira, goiabeira, as laranjeiras, o vento e todo esse conjunto da mesma maneira que beneficia a gente. Então, em muitos momentos que a gente, no nosso dia a dia, na correria da cidade, das preocupações, do trânsito e da vida, né, dentro da sociedade, se a gente se esquece desses recursos, a gente muitas vezes acaba tendo dificuldade de reabastecer também. Então, um passeio num lugar como esses, o simples passeio, a admiração da natureza, a conexão com a natureza, nos ajuda. Mas o que o livro está nos mostrando que não somente ajuda a nós, os encarnados aqui. Os espíritos também se aproveitam desses lugares para poder se recuperar das energias gastas, né, no trabalho. E aí, nesse local, Aniceto respirou a longos haustos e falou. Então, olha isso, o Aniceto respirando profundo, né? Então, puxando aquele ar mais puro daquele local, como também isso beneficia a eles. E aí ele fala: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Quer dizer, apesar de não ser igual ao nosso cansaço, à nossa necessidade de repouso do corpo físico, mas o que ele está falando, apesar de não ser igual, os desencarnados, os espíritos também
não podem abrir mão desse tempo que eles têm para repouso. Então, eles não conseguem trabalhar direto sem fazer algumas pausas. No nível vibratório e, é claro, destes espíritos que aqui estão. Porque a gente viu já que quanto mais elevado, quanto mais desmaterializado, espiritualizado é um ser, menos ele precisa disso. Mas não é o caso deles. E no ambiente onde eles estão, que a gente viu também na descrição, quando eles chegam na Terra, mais próximo da crosta, a densidade da própria vibração e do ar é diferente. Então eles têm mais necessidade de gastar energia para fazer as tarefas que eles têm que fazer ali dentro também. Então, por isso, eles também foram repousar. E aí o Aniceto continua com algumas informações importantes para a gente. Ó. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Então isso a gente já viu. O quanto que eles trabalham, o quanto que eles são ativos. E principalmente durante a noite. Porque ele confirma isso agora. Ó. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Isso é uma curiosidade para a gente, que vale a pena a gente considerar também. Então imaginem que a gente não enxerga o mundo espiritual e às vezes a gente tem dúvida mesmo, né, com relação a isso. Poxa vida, será que o meu mentor, o meu anjo da guarda, está me acompanhando o tempo todo? É certo que, na verdade, a gente tem uma atividade constante espiritual ao nosso redor. Agora, o que está deixando claro aqui é que de todos os do mundo espiritual que vem trabalhar, não está falando somente daqueles que estão ali ainda por estarem aprisionados ao ambiente. Está falando dos companheiros espirituais a serviço na crosta. Apenas 1/3 desses trabalhadores conservam-se em atividade durante o dia. Olha isso, então a maior parte da atividade do mundo espiritual é durante a noite. Então, de toda a população, 2/3 acabam sem atividade durante o dia e trabalhando durante a noite. Mas é claro que ainda deixa claro que 1/3 desses companheiros ainda se mantém em atividade também durante o dia. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. Então, olha isso, ele está dando uma informação para a gente que dá a gente entender que não é só porque eles têm uma necessidade de descanso, não é só porque talvez à noite seja melhor para eles trabalharem. O que o Aniceto está falando aqui agora é que, de alguma maneira, eles deixam a gente em um momento da nossa vida por conta das nossas decisões. Fala assim, ó, o dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. Então eles ajudam, mas já também fica claro que eles não vão fazer o serviço por nós. Então eles deixam muitas coisas e é a atividade diurna que a gente acorda, que a gente faz uma série de coisas que é como se fosse a nossa prova ou o nosso exercício. É a hora que a gente coloca em prática aquilo que a gente está aqui, que a gente veio fazer aqui, né? Aprender, evoluir, trabalhar, servir. Então é o momento em que eles nos deixam um pouquinho mais por conta própria. E ele ainda segue também explicando com relação a essa informação. Ó. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas. A gente não pode esquecer, porque muitas vezes a gente acha que tudo está na mão de Deus, ou que tem muitas pessoas que pensam assim, né? Que nós, os seres humanos, por sermos muito imperfeitos, não podemos fazer muita coisa. Então, rogam a Deus tudo e pedem para que os anjos, os espíritos, supram ainda toda a nossa inferioridade e realizem as coisas por nós. Isso então fica muito claro. O Espiritismo mostra isso para a gente, que isso não é verdade. Então existe
um conjunto dessas ações. Existe a parte que cabe ao mundo espiritual, que cabe a Deus, a misericórdia e a providência divina, mas existe a parte que cabe a nós. Então não é só os homens, porque tem aqueles que aí já não acreditam em Deus, não acreditam no mundo espiritual e acham que o homem é o todo-poderoso e que ele só que resolve tudo. Não adianta ter espiritualidade, não adianta ter nada. E que então não precisa de Deus. Então não é nem isso, nem esse extremo e nem o outro extremo. Nós não devemos deixar por conta de tudo que acontece na nossa vida por conta dos mais evoluídos, pelos seres mais iluminados, ou por Deus. Então, é um conjunto de ação. Nós fazendo o esforço da nossa parte e a providência divina nos oferecendo os recursos, principalmente quando a gente está alinhado com eles, né? Porque se a gente se desvia totalmente dessa conexão, aí a gente acaba enfrentando as consequências dessas escolhas ainda muito egoístas, muito infelizes. Mas aqui fica muito claro que o dia, o momento durante o dia, é um momento que a espiritualidade pode estar presente, mas está deixando um pouquinho mais por conta nossa o que vai ser realizado. Pelo menos durante certo número de horas. Deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Então, olha isso. Ele está falando, ó, então durante um tempo, um certo determinado número de horas, nós estamos aqui mais só. Não está falando que nós estamos completamente sós, né? Mas um pouquinho mais só. Nós estamos nem tanto com o envolvimento e a presença da espiritualidade nos orientando mais diretamente ou intervindo mais diretamente com relação ao que a gente faz. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. Olha que legal entender isso. Então, a nossa vida é um livro que está sendo escrito. E o dia e a noite representa uma folha desse livro da nossa vida. Então, imagina que cada folha é um dia completo. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. Então, esse livro da vida está sendo escrito por nós, cada um refletindo o que vibra, o que pensa, o que sente e o que acaba concretizando em atos. Então, a cada dia que se inicia, nós temos uma página nova para escrever. E a gente escreve o que a gente determina escrever. A decisão, o livre-arbítrio, é nosso com relação ao que nós vamos fazer naquele dia. E no verso, olha que legal. Então, o primeiro lado da página, que é a página durante o dia, a criatura escreve sozinha a página diária. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor nolo permite. Isso tudo aqui que a gente está lendo, acho que dá margem para muita, assim, muito pensamento, né? Interpretação que a gente tem que aprender mesmo. Mas olha que interessante. Nós temos na mão a caneta ou o lápis que a gente vai escrever e somos nós quem redigimos isso. Agora, durante a noite, a espiritualidade corrige, nos ajuda a rever a tarefa que nós fizemos durante o dia. Então, nesse trabalho noturno que a gente viu que é muito intenso na espiritualidade, muitas vezes a gente teve um dia muito difícil e a gente tem uma noite boa e no dia seguinte a gente acorda às vezes com a sensação de alívio. Porque existe um auxílio direto da espiritualidade em muitos casos, principalmente quando nós temos o hábito dessa conexão com o mais elevado. A gente pode errar bastante, mas a gente tem a intenção, ou pelo menos a boa vontade de querer
né, esse auxílio, esse amparo, de estar junto, de fazer uma oração pedindo essa noite de reabastecimento. Então, durante a noite, a espiritualidade ajuda a todos nós a corrigir, a rever, a receber novas instruções para começar o dia seguinte de novo. Mas isso é em todos os casos? Isso acontece sempre? Não. O Aniceto acabou de colocar ali, ó, quando o Senhor permite. Então existem situações em que talvez Deus ainda, dependendo, é claro que a gente não vai conseguir saber quais são todos os casos em que isso acontece. Mas se não, a gente já aprendeu, desde o nosso lar a gente vem aprendendo que a espiritualidade tudo faz para nós quando tem proveito para nossa evolução. Se não tem proveito, depois acaba sendo aprendido de outra maneira. Mas não adianta também ficar o tempo todo passando a mão na cabeça, corrigindo, explicando, se a pessoa está muito teimosa em não aprender, em não fazer o caminho. Então é por isso que aqui ele termina, né? A gente é deixado por conta, depois vem esses nossos amigos, professores e instrutores, nos ajudam na matéria, mas se a gente tiver muito endurecido para aprender, ou por algum outro motivo, às vezes o mais alto não permite a intervenção da espiritualidade. Então, nem sempre eles fazem a correção dessa lição aí com a gente. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Então, quando o Aniceto explicou isso para eles, eles estavam lá no campo, né? Como já foi dito. Aí eles ouviram tudo aquilo e ficaram ali pensando, né? E ao mesmo tempo admirando a beleza circundante ali daquele local que eles chegaram. Aquele campo, amigo e hospitaleiro, caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Então, André Luiz agora está fazendo uma comparação para a gente, justamente daquilo que ele descreveu no capítulo anterior. Quando eles saíram volitando e olharam lá na rua, o Aniceto chamou a atenção para eles verem naquele edifício aquela concentração de energias pesadas e escuras, que eram reflexo de pensamentos inferiores, né, que muitos cultivavam no dia a dia. E isso fica ali numa cidade, né, como a gente, onde a gente mora, fica aquilo envolvendo toda esse ambiente onde a gente está, né? E agora o André Luiz estava descrevendo que era diferente ali no campo. Não tinha mais aquelas emanações pesadas da cidade grande. Então imaginem para quem não tem a oportunidade de vez em quando sair de uma cidade grande, da nossa cidade, ou de uma cidade maior ainda, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como as grandes cidades, e pessoas que não conseguem se deslocar desses centros e não, então imagina que estão constantemente sendo bombardeadas por essas vibrações que ficam rodeando ali ao redor, né? Então fica mais difícil para uma pessoa, muitas vezes, sair de crises mentais e psíquicas num ambiente dentro da cidade. E ali no campo, o André Luiz estava falando o quanto que estava agradável. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Olha que maravilhoso é pensar isso, e é a mais pura verdade, né? A natureza já é por si só bela, belíssima. Mas, e além disso, ela não é igual em cada lugar diferente que a gente possa visitar, cada parque, cada floresta, cada pedacinho de campo tem uma vibração, uma sensação diferente. E é verdade, a gente sente, apesar de ser tudo natureza, a gente sente lugares que nos desencadeiam sensações
às vezes melhores ou melhores ainda em outros locais. Então, isso mostrando o quanto que é variável, né, essa bênção de Deus, né, para com as nossas possibilidades de refazimento. Eu fico pensando isso porque, assim, ó, principalmente na questão da pandemia, por exemplo, ou em situações parecidas, que muitas pessoas ficaram presas dentro das casas por muito tempo, né, e acabaram entrando num clima de vibração difícil de sair, porque nem todos têm a capacidade de se manter elevado numa oração ou numa concentração nesses níveis. Nós estamos vendo que os próprios espíritos evoluídos em trabalho estão buscando um lugar para melhorar. Então, ficar preso dentro de uma casa, às vezes em depressão, só piora a depressão. Então, é um tratamento somente sair e passear num parque, por exemplo, numa praça. Caminhar entre as árvores, pisar na grama, olhar para a natureza ali ao redor. Cada lugar pode ser um lugar diferente que às vezes possa ser recurso para tratamento. Às vezes a gente não precisa de um psicólogo, e muitas vezes precisamos, mas é um dos recursos que a gente pode usar, é simplesmente ir na natureza e aproveitar a vibração, que já é uma vibração diferente. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Olha isso. Como isso é de graça, né? Você pode não ter uma propriedade rural, mas você pode pegar o carro e sair a pé, sair de bicicleta e ir passear num lugar aberto. O campo, como está falando aqui, ó, está deixando muito claro isso e, aliás, ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Existem locais também dentro da própria cidade que podem nos dar um pouquinho disso. Mas o campo é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais que nós temos. Então, por que que às vezes ir para um lugar como esse, por si só, já é remédio? Agora, por que o campo, né? Porque dentro da cidade a gente já viu que mesmo dentro de uma praça, ao redor existem ainda essas vibrações diferentes. É claro que a natureza podem ser como ilhas, oásis dentro da nossa cidade, cheia dessas vibrações aí de todas as variações. Mas o campo, especificamente, ele é um dos maiores reservatórios de fluidos vitais, princípios vitais, para nós, os seres encarnados e desencarnados. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã. Olha isso também falando, né? Até o ar da manhã faz bem também para os desencarnados. Quando a atmosfera permanece igualmente em repouso. E não é a sensação que a gente tem quando vê, por exemplo, o dia clareando, aquele ambiente que parece que é de paz. Não é uma aparente paz, ela é real. E os espíritos estão descrevendo isso para a gente, que isso é benefício para nós e para eles. Quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Então, o Aniceto está falando que para eles é bom até sair pela manhã mesmo para fazer esse reabastecimento. É que no caso deles, eles não puderam, porque o Aniceto tinha os compromissos lá, né? Então ficou claro para a gente isso. Ele tinha uma série de afazeres que foram passados para ele o telésforo ali, né, no mundo espiritual ali no nosso lar. Mas se eles tivessem podido, eles teriam saído antes e teriam recebido um benefício maior ainda. Mas o André Luiz e o Vicente, nessa ocasião, não puderam perceber isso.
Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico. Então agora ele vai explicar nessa questão. Porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade do vento. Então isso também agora faz a gente pensar, porque muitas vezes a gente pensa assim, então a natureza é essa fonte sublime, né? Mas não é a natureza de maneira geral. Existem áreas em que a natureza ela é mais exuberante nesse princípio vital que o Aniceto está descrevendo, mas não é quanto mais natural, mais natureza, maior é esse princípio. Porque o que ele está falando aqui agora é que na floresta não é tão bom quanto no campo. E isso talvez a gente perceba mesmo que é mais asfixiante, talvez é a presença, o contato direto, mas talvez não seja a mesma sensação de leveza, de confiança, de pureza, num ambiente como ele está descrevendo ali no campo. Ó, na floresta temos uma densidade forte, pela pobreza das emanações e em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante, pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca, pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. Então, olha isso. Nem o exagero da natureza, aonde existe uma emanação, né, de fluidos exagerados dos reinos inferiores, e nem a concentração das cidades, aonde a matéria mental, principalmente, né, no nosso mundo, que a maior parte dos seres encarnados, eles não pensam adequadamente. Então, a criação mental que existe no mundo espiritual ainda envolve muita inferioridade, muita maldade, muito desregramento, muito egoísmo. Então, tudo isso ainda é a matéria mental do nosso mundo aqui onde a gente vive. Então, nem na floresta, nem na cidade, porque é um pouco fechado e denso demais. Mas por isso que no campo, desse modo, temos o centro ideal. É o equilíbrio dessas forças, né? É a ausência da matéria mental da cidade e a ausência da matéria inferior da natureza, ainda muito pouco elaborada, né? E aí no campo, sim, existe a natureza, mas existe o vento, existe a leveza, né, que o vento muitas vezes traz para poder varrer, limpar, trazer sempre fluidos novos. E aí o Aniceto, então, dizendo isso, fala assim, indicando prazeroso as frondes balouçantes, acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem e nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Olha, a gente não queria imaginar, né, que os espíritos pudessem descrever isso, que na verdade a gente acha que é uma sensação que acontece por acaso quando a gente vai num lugar assim e se sente bem. Mas não, ele está explicando. Existe razão para ser assim. Então, nem na selvagem, né? E nem na cidade, mas o campo. Então, aqui na Terra, se nós quisermos e pudermos buscar um refazimento gratuito, basta a gente se deslocar para uma área como essas. Né? Respirar, andar por alguns momentos num lugar como esse, e a gente às vezes volta com um reequilíbrio da nossa energia, né? Da nossa espiritualidade. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas.
magnificamente asilados no templo da natureza. Então, olha isso, eles ficaram algumas horas ali, contemplando e absorvendo tudo isso que a natureza iria devolver para eles como recurso que eles precisavam para a próxima noite. Eles iriam trabalhar. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Então aí chegou o fim do dia, o Aniceto falou que no final do dia eles já iriam voltar, né, para a casa da Dona Isabel, mas ainda assim, na hora do pôr do sol, o Aniceto convidou ele para um passeio rápido. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Então é isso, o André Luiz está descrevendo. Eles já se sentiam reabastecidos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Então, aqui o André Luiz, mais uma vez, descrevendo para a gente algo que acontece, né, no mundo espiritual. Então, na cidade já ficou claro que existem os trabalhadores ali da cidade, existem os seres perdidos por ali, né, os espíritos de vibração ainda muito inferior, apegados àquele local, mas agora ele está descrevendo que no ambiente do campo também ele percebeu que existiam muitos trabalhadores espirituais. E em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. Então, existem espíritos que saem também dos planos espirituais mais altos e vêm trabalhar. É como o Aniceto está falando. O campo também é uma oficina. Oficina é o local onde a gente vai trabalhar. Então, os espíritos vêm trabalhar aqui no nosso mundo. Para quê? Para nos ajudar. Para ajudar todos os seres que estão vivendo aqui. E eles também acabam, é claro, que aprendendo e desenvolvendo a capacidade de ser bons, de cada vez mais se lapidarem, né, nessa jornada de aprendizado. Mas o que ele falou aqui para a gente agora foi isso. Que não só na cidade, mas no mundo espiritual ali do campo, da área rural, é também um local onde muitos vêm trabalhar. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Então, muitos são os que planejam no mundo espiritual vir numa nova encarnação para trabalhar no campo, para trabalhar mais próximo com o reino dos mundos inferiores, o mundo animal, ainda mais grosseiro, o mundo vegetal. Então, tem muitos que já vêm com essa missão também. Do começo do livro até agora, a gente ouviu várias descrições, né, de pessoas que vieram para encarnar, trabalhar nos centros espíritas, para ser como médium, para ser como. A gente sempre faz na nossa cabeça a imagem da vida que a gente está acostumado. Mas e quantos vivem no campo? Então existe um planejamento espiritual reencarnatório para esses seres que moram no campo? É claro, é claro. Cada um tem, muitas vezes, já a necessidade de aprendizado e de trabalho em determinado local que vai ser o benefício maior para esse ou para outra pessoa. E é o que ele está falando ali. Então, o reino vegetal possui cooperadores numerosos, muitos espíritos em trabalho vêm e ajudam a desenvolver o reino vegetal. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Então, quantos não vêm para cada vez mais desenvolver técnicas de plantio? Até porque a gente mora na cidade, mas a gente come de tudo que é colocado, plantado e trazido para a gente desses ambientes rurais. Tanto da parte, né, da pecuária, da criação do reino animal, quanto do reino vegetal. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Então, eles estavam conversando e aprendendo sobre tudo isso, mas aí aconteceu algo que chamou a atenção deles, né? Numa estrada ali perto.
Dirigimo-nos para lá seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. Então, olha o que ele está descrevendo, né? O que aconteceu ali naquele pôr do sol, chamou a atenção deles e eles foram lá, né? Então, um homem ensanguentado na terra e uma carroça, né? Com um burro ou algum muar, né? Como ele fala. Mas um animal que estava impaciente ali, né? Provavelmente tentando sair da carroça ou andar e o cara ensanguentado no chão. Dois companheiros encarnados, então tinham duas pessoas juntas com esse cara que estava sangrando, prestavam socorro ao ferido, apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda. Tudo bem, Karen? Vai tranquila também. Então, aí eles falavam, esses encarnados, né? É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. Então, olha isso, um acidente, realmente, que levou a um ferimento grave nessa pessoa. E olha como os encarnados que viram acontecer já correram ali para tentar levar ele para um hospital ou para algum socorro. E o mundo espiritual também se mobilizando ao mesmo tempo que acontece o acidente para ir ver no que aconteceu e o que poderia ser útil. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. A gente acha às vezes que a gente está sozinho acontecendo alguma coisa, né, no mato, longe de tudo. E a gente então acha que é só realmente na cidade que a gente encontra ajuda e se esquece do mundo espiritual. E o André Luiz aqui agora está deixando muito claro para a gente que nesse caso, dois ajudavam encarnados, mas o grupo que auxiliava eles do mundo espiritual era muito grande. Quantos espíritos será que estavam ali? Ele não fala exatamente quantos, mas o que ele fala é que era grande. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe, naquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Então, olha isso, né? O plano espiritual organizado, com espíritos evoluídos, que estavam ali, inclusive, com uma certa hierarquia. Vocês veem que tem um que é o chefe daquele grupo de auxílio ali naquele local. Mas o Aniceto, o André Luiz e o Vicente, que estavam passando porque foram ali descansar, foram de encontro, foram recebidos por esse grupo, pelo chefe do grupo, com toda a educação. E olha que esse chefe, inclusive, já explicou o que estava acontecendo. E explicou. O cara recebeu um coice, né, uma patada do burro ali da carroça. E aí estavam tentando socorrer esse homem que se machucou. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando. Então, olha isso que ele vai descrever agora. Depois que acalmou um pouquinho, né? Aí esse chefe chamou um outro, que era um guarda do caminho, do mundo espiritual. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Então, olha o que o chefe está perguntando. Você que é responsável por cuidar dessa estrada, desse local aqui, então existe um guarda no mundo espiritual para as coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente acha que está passeando por um lugar totalmente isolado, a gente acha que a gente está sozinho. Não está nunca. Existem os responsáveis por guardar. Nós estamos falando aqui agora de espíritos mais elevados, espíritos de luz relativa, é claro, mas que estão ali a trabalho. Não estamos falando dos desencarnados perdidos, ali aprisionados ao umbral ainda da crosta. Nós estamos falando
dos anjos, né? Não anjos na concepção mais sublime, mas eu digo dos espíritos mais elevados que estão ali para poder cuidar da harmonia, das coisas que acontecem, inclusive de um acidente. Então a gente acha que um acidente é um acidente completamente sem nenhum tipo de controle de Deus ou da espiritualidade, mas olha o que o chefe está perguntando. Glicério, como você permitiu que acontecesse isso? Quer dizer, talvez ele pudesse evitar que o cavalo ou o burrinho desse um coice naquele homem? Pela pergunta do rapaz, do chefe, sim, né? E aí, ele completa logo depois da pergunta. Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Isso faz a gente pensar muita coisa. Os acidentes que acontecem aqui na Terra são vigiados e às vezes a espiritualidade evita que aconteça ou permite que aconteça, dependendo da necessidade. Mas nesse caso, eles acham que talvez aquilo pudesse ser evitado. E aí, então, quando o chefe faz essa pergunta para o Glicério, o subordinado, né, o Glicério, respeitoso, considerou sensatamente: fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Então, olha isso, o espírito estava tentando evitar que isso acontecesse, até porque esse pobre homem, como ele fala, né, é um pai de família. Mas o espírito fez o que estava ao alcance dele para evitar aquilo. E por que fugiu do controle? E ele ainda segue falando, né? Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Então tem coisa que a gente faz, que a gente abusa, né? Da confiança ou acha que pode se desligar da providência divina e fazer o que a gente quiser que não vão ter consequências. Então existe um limite. A gente tem amparo do alto, a gente tem amparo da espiritualidade, tem constantemente. Mas se a gente passa dos limites, aí a gente assume os riscos daquilo que a gente está fazendo. Então o Glicério tentou, mas não foi suficiente pela imprudência daquele senhor que estava dirigindo a carroça. E olha, ele ainda segue explicando: há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. Então, olha, mais uma coisa que é importante a gente entender aqui. O Glicério não é responsável por esse homem, não é o mentor desse homem. Ele é o responsável pela estrada. E toda vez que esse senhorzinho passa pela estrada, ele tenta ajudar. Mas o que ele está falando? Que esse senhor não tem respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Então é um senhor que ele na verdade é um ignorante com relação a certas coisas e trata mal aquele animalzinho que é o ajudante dele ganhar o pão de todo dia. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Ele é um pai de família, ele deve trabalhar duro, deve, mas ele maltrata aquele animal. Tem a mente fechada às sugestões de agradecimento. Quer dizer, ele não é uma mente aberta a poder sentir a influenciação desses espíritos mais elevados, de agradecer ao animalzinho que ajuda ele, ao invés de bater. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Muar que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Então, olha isso. Ele há muito tempo passa batendo ali, né, no bichinho dele. E muito que o espírito ali, o glicério, tenta
de alguma maneira, envolver aquele animal para dar força, para seguir adiante, para evitar um desequilíbrio. Mas foi tão grande, né, a afronta que aquele homem fez para o animal, que naquele momento o auxílio espiritual do Glicério foi ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Então deu um coice. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. Então, olha isso. Ele não estava querendo dar bronca no Glicério, ele só queria entender o que estava acontecendo, o superior dele. E aí, ele, quando entendeu o que tinha acontecido, falou assim: tem razão. Fugiu do controle. Ele realmente não estava conseguindo receber a ajuda que você estava tentando dar para ele. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou. Olha, outra coisa para a gente prestar atenção. Esse chefe do local que está cuidando do Glicério, cuidando da estrada, olha, ele olha para o Aniceto e espera a aprovação do Aniceto. Imagina o grau que o Aniceto não é no mundo espiritual. Porque o Aniceto está ali passeando. E o cara é chefe daquele ambiente e está resolvendo a situação. E naquele momento ele pede, de certa forma, que o Aniceto dê a opinião dele com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o Aniceto fala, né? Auxiliemos o homem, quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Aquele senhor, ele pode até estar trabalhando honestamente, pode até estar passando por dificuldade. Mas se ele colocar nos seus atos vibrações e atitudes que são do mal, ele vai sofrer as consequências desse mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Olha esse intercâmbio que bonito que ele fala, como deveria ser, né? O mundo animal mais inferior, se ele nos oferece serviço, nós podemos retribuir com educação, ensinando eles a cada vez mais, dando carinho, ensinando como fazer de uma maneira, de outra, o adestramento, né? Não só no caso desse animal aí, mas de todos os animais que a gente lida, se a gente lida com carinho, nós sendo superiores, de alguma maneira a gente também beneficia eles, educando eles também a serem mais, cada vez mais, também é, é, seres vivos que também retribuem com gentileza, porque é isso que acontece. A gente vê que quando a gente trata um cachorro bem, o cachorro muitas vezes retribui com carinho. Se a gente maltrata um cachorro, a gente acua o cachorro e faz com que ele reaja com agressão, com violência também. Então, o mundo inferior reage também à nossa forma de ser. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito. Quer dizer, ele já vai ter as consequências daquilo que ele fez, né? Ele já vai ficar um tempão na cama. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Então, ele, como ser encarnado, vai ter as consequências do corpo, mas, como espírito eterno, o espírito dele recebeu uma grande lição também que ele vai carregar para o resto da vida. Aquilo que ele fez e o que ele colheu. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador
e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo. Então, olha isso, né? É uma lição que faz a gente pensar muito nesse intercâmbio dos mundos mais evoluídos, né, do reino animal. Nós, por exemplo, como seres humanos, se nós interagimos com os mundos inferiores, nós podemos beneficiar ou atrapalhar também, né, a vida dos mundos mais baixos. Do mesmo jeito que a gente pensa que assim também é com os espíritos mais evoluídos, com os anjos. Se eles viessem até aqui tentar nos ajudar e fossem nos ensinando com grosseria, com truculência, é claro que isso não é do padrão evolutivo deles. Eles já aprenderam isso. Mas que ajuda que eles poderiam nos dar se eles só nos dessem chicoteada, bronca o tempo todo? Às vezes é necessário alguma repreenda, né? Alguma orientação um pouco mais enérgica e tudo mais. Mas para não deixar também a animalidade dentro de nós crescer cada vez mais. Mas eles nos educam com amor, com paciência, com tranquilidade. E da mesma maneira nós devemos entender que assim também nós, os animais, somos como os anjos. Somos os seres da criação que estão em posição acima da deles. Então nós temos que entender isso. Nós temos o dever de cuidar desses seres do mundo ainda primitivo com todo o carinho, todo o amor, porque nós vamos ajudar a eles também. É muito claro a gente ver isso. Se a gente pega um animal que foi a vida inteira maltratado, a gente vê que um animal que fica embrutecido. E um animal que muitas vezes é pego de uma condição como essa. Você pode pegar, às vezes, um cachorro que sofreu demais na mão de um dono. E ele é acuado, ele é violento. Se você pega esse animal para cuidar e passa a dar o tempo todo carinho, amor, paciência, atenção, todos os cuidados, com o tempo a gente vai transformando esse animal também. E então esse exemplo, essa lição de hoje aqui, eu acho que ela é muito válida para muita coisa que a gente vai se deparar no resto da vida, porque a gente vai lidar com esses mundos aí do mundo inferior animal e do vegetal. Olha como ele fala, né? Ele cita do vegetal. Mas a lição nos chama principalmente a esse tipo de reflexão, né? E aqui encerra. Então esse capítulo, capítulo 41, termina assim. E eu não sei se alguém tem alguma coisa que queira falar, alguma dúvida. Ô Marco, é bem claro, já pus. É bem claro esse capítulo de hoje. Nós, por exemplo, durante a pandemia, a gente tinha os finais de semana na chácara, onde a gente se fortalecia, a gente podia conviver melhor e passar por essa fase. E outra coisa, quando a gente está ali embaixo daquelas árvores, do ficus, a gente sente uma paz de espírito. É exatamente o que fala aí. É o que descreve na lição, né? E a brisa, o ar, o conjunto, né, da Sim. natureza, fica muito claro realmente que isso é muito real, né, que acontece. E o resto, tudo bem? Todo mundo? Então tá bom. Então, uma boa noite para você, porque eu tô com uma câimbra atrás da outra. tá bom. Boa noite, boa noite. Tchau, Boa noite, boa noite. Até mais.